Olá, meu nome é Lucas de Almeida Barbosa, sou aluno do curso de Pedagogia da Univesp, turma de 2022, Polo de Dracena. Nossa equipe é composta por Ayrton Gonçalves Veiga, Juliana Luperini de Andrade Arellano, Lucas de Almeida Barbosa, Rogério Henrique da Silva e Sandra Francisca do Nascimento. Neste vídeo, apresentaremos o nosso trabalho de conclusão de curso, intitulado A Aprendizagem da Criança Autista e a Importância do Professor Mediador no Processo de Ensino-Aprendizagem. O objetivo deste estudo é destacar a importância da mediação docente no processo de aprendizagem de crianças com transtorno do espectro autista, o TEA. Considerando o aumento significativo de diagnóstico de TEA nos últimos anos, realizamos uma pesquisa de abordagem qualitativa e caráter descritivo, fundamentada em artigos científicos, livros e na legislação brasileira. Os resultados evidenciam a relevância do professor mediador como um importante elo entre o estudante, o professor titular e o processo de construção do conhecimento. Além disso, constatamos que a formação continuada dos profissionais da educação é essencial para promover práticas pedagógicas inclusivas e garantir uma aprendizagem efetiva para todos os estudantes. A seguir, apresentaremos os principais aspectos que fundamentam nossa pesquisa, bem como as reflexões e conclusões obtidas a partir deste estudo realizado. Nos últimos anos, vem crescendo o número de diagnósticos de pessoas autistas e, consequentemente, discussões sobre o tema aprendizagem das crianças com esse espectro nas escolas ficou mais recorrente. Mesmo com leis que regulamentam um acompanhante especializado para crianças com TEA, percebemos que a realidade está longe do ideal. Deveríamos pensar sobre os aspectos cognitivos e sociais que circulam o mundo dessas crianças para assim encontrar meios eficientes de inclusão nos processos de ensino e aprendizagem. O nosso estudo tem como tema a aprendizagem da criança autista, com foco no professor mediador. A Lei 12.764 fala sobre a proteção dos direitos da pessoa com transtorno de espectro autista. Diz que, comprovada a necessidade, a pessoa com TEA será incluída em classes regulares de ensino, assim tendo direito a acompanhante especializado. Será que temos profissionais qualificados para a demanda desses novos alunos com necessidades especiais? Professores mediadores nem sempre estão disponíveis nas escolas e professores regentes sem especialização acabam sobrecarregados com tais atribuições. Esse trabalho se fundamenta na aprendizagem do aluno autista e informa de como o professor mediador lida com o processo de ensino dessas crianças e na inclusão delas nas salas de aula e como essa inclusão influencia o desenvolvimento das crianças como um todo. Baseia-se na crescente demanda por práticas educacionais inclusivas e na necessidade de formação de docentes adequada, influenciando assim na forma de como lidar com alunos com TEA. Os desafios gerados pelos avanços nas políticas públicas de inclusão, principalmente no papel do professor mediador, instigam ainda mais os desafios da efetivação de práticas pedagógicas eficientes para o desenvolvimento educacional das crianças autistas. O objetivo do nosso trabalho é entender e melhorar aspectos em torno da aprendizagem do aluno com espectro autista, o papel do professor mediador e aprimorar técnicas que impactuem na forma de efetivar a educação inclusiva na vida dessas crianças. Tentando ofertar meios para a aprendizagem de professores regentes e mediadores, nosso estudo mostra-se relevante diante de um cenário de sobrecarga desses profissionais, que muitas vezes não têm suporte efetivo nas suas devidas instituições de ensino. Nosso trabalho visa uma reflexão crítica acerca da inclusão, acessibilidade e sucesso na trajetória escolar dessas crianças. Nosso estudo partiu de revisões de ideias de autores que usamos como referências em forma descritiva ou quantitativa, dando nosso ponto de vista acerca do tema e tentarmos compreender melhores formas em que o professor mediador pode potencializar os processos de aprendizagem. Utilizamos artigos de pesquisa na internet,
livros e e-books disponibilizados na biblioteca da Univesp. Autores que utilizamos como ponto de partida foram Riesgo, Lowenthal, Matos e Pontes, que são grandes referenciais no assunto aprendizagem da criança autista e forma como os professores mediadores contribuem para o processo de aprendizagem. Olá, meu nome é Ayrton Gonçalves Veiga e eu vou estar aqui nesse slide aqui falando sobre o que é o TEA. O TEA é o transtorno do espectro autista. E segundo o DSM-5, que quer dizer Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, né? Apresenta-se déficit na comunicação social, né? Na comunicação tanto na verbal quanto na não verbal, aquela chamada linguagem social. Vai estar apresentando também dificuldades de interação social, muitas vezes dificuldade em se aproximar da pessoa, em ficar perto, muitas vezes dificuldade de manter o contato visual. Vai demonstrar também aqui, segundo o outro item, comportamentos repetitivos. Não só comportamentos repetitivos motores, né, que muitos autistas demonstram comportamentos repetitivos nessa parte motora, mas também naquela necessidade de estabelecer uma rotina, de ter uma previsibilidade, né? De ter aquela ordem bem definida. E aqui no outro item, os interesses restritos, né? Que muitas vezes são aqueles chamados o hiperfoco, né? Que a criança demonstra um interesse muito grande por um determinado assunto e ela se desenvolve muito bem naquele assunto. No autismo isso também é muito presente, tá? E aqui uma característica importante, finalizando esse slide: cada criança com TEA ela é única, ou seja, cada uma tem a sua particularidade, a sua individualidade e merece o seu olhar único para cada indivíduo. Base legal da inclusão. Segundo a legislação brasileira, a Lei número 12.764 de 2012, logo no primeiro artigo, no primeiro parágrafo, ela já menciona a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Autismo, né? Que diz o direito ao acompanhante especializado, que a criança vai ter na escola regular, ou seja, vai ser aquele profissional que muitas vezes é chamado de auxiliar de sala ou cuidador, dependendo da escola é chamado de uma determinada forma, que é aquele profissional que vai estar com o olhar unicamente voltado para aquela criança com essa necessidade, né? Desenvolvendo uma atividade de acordo com o perfil de cada criança, né? Que ele vai estar atendendo, e juntamente com a coordenação pedagógica da escola, ele vai estar desenvolvendo as atividades adaptadas para essa criança, né? Aqui, segundo a Lei de Diretrizes e Bases número 9.394 de 96, a gente tem a garantia da educação inclusiva, ou seja, a garantia da educação inclusiva no ensino regular, ou seja, naquela escola de ensino regular mesmo, as IMEIs, IMEFs, né? E o atendimento educacional especializado, né? Recursos adequados à necessidade de cada aluno, né? De acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu perfil. Aprendizagem da criança com transtorno do espectro autista. Como ocorre a aprendizagem? Aqui no primeiro item temos o processo singular e individualizado, ou seja, cada criança tem a sua individualidade, a sua fórmula que o profissional vai estar aplicando para desenvolver ali o aprendizado da criança, né? O que necessita de estratégias diferenciadas e adaptadas para despertar a motivação da criança, né? Temos aqui a influência do desenvolvimento neurológico. Como a gente sabe, o autismo é um transtorno do desenvolvimento neurológico, né, que afeta diretamente
o que é o chamado processo neuromaturacional, que se relaciona diretamente com a aprendizagem. Aqui no outro item, no próximo item, a gente tem a necessidade de atenção e motivação, ou seja, despertar, tentar descobrir o que desperta a atenção da criança e a motivação, que muitas vezes pode ser o hiperfoco da criança, né? Só que utilizar esse hiperfoco de maneira positiva, né? Que não atrapalhe o desenvolvimento do aprendizado da criança. Podendo aqui, segundo o próximo item, o uso de recursos visuais, rotinas estruturadas e atividades significativas, né? Ou seja, aquelas que tenham um significado mesmo, que consigam significar alguma coisa para aquela criança. E o destaque que temos aqui, o interesse da criança favorece a aprendizagem, como mencionado anteriormente. Onde a gente consegue despertar o interesse da criança, aquela pequena chave, a criança ela consegue prender a atenção e seguir em frente e desenvolver muito melhor o seu aprendizado. Olá, me chamo Juliana e vou dar continuidade na apresentação. Como pontuado, para que ocorra a aprendizagem da criança com TEA, é necessário o desenvolvimento de estratégias que favoreçam essa aprendizagem. Quais seriam então essas estratégias? O ensino mais estruturado, baseado na rotina, a maior utilização de recursos visuais devido à facilidade da compreensão do que é solicitado para a criança, a adaptação curricular de acordo com os interesses da criança, a organização do ambiente e a redução de estímulos excessivos, além da valorização dos interesses da criança. Em relação a isso, a essa valorização dos interesses da criança, Leon e Fonseca, 2014, apontam que as atividades devem ser propostas de uma forma que já esteja inserida em um contexto com significado para ajudar a assimilação da criança naquela tarefa específica que está sendo trabalhada. E quem seria o responsável pelo desenvolvimento dessas estratégias? Entra em cena, então, o professor mediador. Mas qual é o papel desse profissional? Batista e seus colaboradores, 2023, referem que o professor mediador desempenha um papel fundamental ao proporcionar o ensino em sala de aula, sem desconsiderar o papel principal do professor titular, atuando como intermediário para uma inclusão que ofereça suporte educativo à escola, ao professor e aos alunos. Então, o professor mediador vai realizar o apoio pedagógico individualizado com a criança com TEA. Vai atuar na facilitação da comunicação dessa criança com a escola e da escola com essa criança, realizando assim a mediação social de todos os atores ali presentes. Vai atuar também diretamente na participação desse aluno em sala, além de atuar indiretamente junto aos demais alunos da classe. Para isso, é extremamente necessário que haja a articulação com o professor titular para que o processo seja eficiente. Podemos sintetizar, então, que a função central do professor mediador é promover a inclusão e a aprendizagem significativa da criança com TEA. A presença do professor mediador, assim como o diagnóstico correto do aluno e o desenvolvimento de estratégias pedagógicas, tem a capacidade de facilitar o dia a dia do professor titular. Porém, é essencial que todos os envolvidos com o aluno com TEA mantenham-se sempre em formação para poder informar. Portanto, é fundamental que o docente, seja ele titular ou mediador, mantenha-se em contínua formação, pois sua formação acadêmica inicial por si só não é mais capaz de suprir as necessidades da sala de aula atual. É necessário que haja a capacitação permanente de todos os profissionais da escola para ampliar o conhecimento sobre o transtorno do espectro autista e, consequentemente, o desenvolvimento de estratégias inclusivas. Lembrando que o trabalho ele perpassa toda a equipe escolar, então todos devem compreender o processo e atuar na inclusão dessas crianças.
Um desafio, então, é transformar a teoria em uma prática inclusiva. Quando a criança com TEA está devidamente inserida na escola regular, com o suporte necessário, ocorre a inclusão. Filho e Loyotal, 2014, refletem que pensar em inclusão escolar a partir das pessoas com TEA é enriquecer e diversificar o processo de ensino-aprendizagem. Devemos lembrar que o espectro de sintomatologia e características das pessoas com TEA é tão amplo e tão diverso que se torna impossível traçar normas de como deve ser feita a inclusão desses alunos. A escola deve, com base na sua realidade e nas características individuais de cada aluno, buscar estratégias para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra com qualidade. A possibilidade que cada aluno traz e os objetivos traçados no projeto político-pedagógico de cada escola é o que fará com que a educação seja de qualidade para todos. A educação inclusiva, ela traz benefícios, para as crianças com TEA, os alunos típicos que convivem com essas crianças, os professores, enfim, a escola como um todo. A educação inclusiva, ela promove respeito, cooperação, empatia e valorização das diferenças, que são características necessárias para o convívio em sociedade. Olá! Falar em inclusão é entender primeiro que nenhuma criança aprende igual a outra. A aprendizagem acontece de forma singular. Cada aluno chega com um ritmo, um repertório, uma forma prática de processar o mundo. Isso vale para todos, mas fica ainda mais evidente quando falamos de criança com transtorno do espectro autista. Padronizar o estudo é a forma mais rápida de excluir. O professor mediador é fundamental. Na sala inclusiva, ele é a ponte. É quem observa, quem ajusta a linguagem. Sem esse olhar mediador e ativo, a inclusão vira só matrícula no papel. Apoio visual, avaliação diferenciada, isso não é facilitar, é garantir equidade. É dar a cada um o que ele precisa para acessar o mesmo currículo. Dessa maneira, é imprescindível a formação continuada do professor. Não dá para exigir que o professor seja mediador se ele não for preparado para isso. Uma criança que usa comunicação alternativa não está fazendo menos, está fazendo do jeito que funciona para ela. E quando a gente acerta na estratégia individual, o aluno não só acompanha, ele pertence. A inclusão, ela não beneficia somente a criança com TEA, mas toda a comunidade escolar. A turma que convive com a diferença aprende empatia na prática, aprende a resolver conflito, a ajudar, a lidar com a frustração. A gente inclui quando respeita a aprendizagem singular, quando fortalece o professor mediador, quando aplica estratégia individualizada de verdade, quando entende que toda a escola cresce junto. É sobre construir escadas diferentes para que todos alcancem o mesmo lugar, o direito de aprender. E para finalizar, essas são algumas das referências bibliográficas que utilizamos no nosso trabalho. Obrigada.